Estamos pisando a 1 metro de profundidade de uma pequena represa, com a água que foi represada aqui onde nós estamos, com a chuva de 2022. E significa dizer que 1 metro, uma lâmina d'água de 1 metro fugiu da última chuva para cá, que a última chuva aconteceu em julho e nós já estamos em setembro. 1 metro de água fugiu da represa. Essa planta é a jurema, que está com esse tronco escuro por conta do armazenamento de água que chegou até ela. E se tivesse prolongado por mais tempo, essa água armazenada aí no chão, a árvore ou arbusto, a jurema, teria morrido, porque não é planta aquática e suas raízes estavam num solo encharcado, coberto por água, e certamente ela não iria resistir, mesmo estando com todo o seu corpo, como a gente está vendo, recebendo as benesses da atmosfera, como luz solar, como ventilação e os gases atmosféricos que ela tem acesso, porque é uma leguminosa e vai colher principalmente o nitrogênio do ar. Só que o fato de que as raízes estão submersas, durante esse período, a planta não conseguiu se beneficiar do nitrogênio do ar, porque o nitrogênio do ar é colhido pelas bactérias nitrificadoras que moram nas raízes dessa leguminosa. E como elas estão submersas, não tinha as bactérias nitrificadoras, não existem nesse caso, porque estava tudo submerso. E aí as bactérias também não são seres aquáticos, assim como não é a jurema. E o fato é que a jurema estava morrendo por excesso de água. Então a água da chuva se precipitou no chão, na litosfera, escorreu para as depressões do terreno, onde estão os riachos, e foi para o açude, para a lagoa e finalmente para o mar. Só que no caso desse pequeno açude, a água não foi para o mar porque ele não chegou a sangrar. Ele tomou muito pouca água, apesar do grande volume de chuva que caiu aqui em 2022. O período de chuva aqui esse ano foi de pelo menos 150 dias de estação chuvosa. Aquelas juremas que a gente vê lá na frente no alto, elas estão na parede de terra do açude, e a água está fugindo por intermédio das raízes da jurema. As raízes que estão pelo lado de dentro do açude, da represa, vão fazendo a água fugir por intermédio delas para o outro lado da parede, para o lado seco. E as que estão do outro lado vão levar suas raízes até a água armazenada aqui nesse pequeno açude. De fato é uma das perdas extraordinárias de água desses açudes, porque a evaporação chega no mínimo a uma lâmina d'água de 1 centímetro por dia. E o terreno, à medida que vai secando ao redor do lago, da represa, vai puxando essa água. Não só o terreno, mas também as plantas que estão ao lado da represa, a margem da represa, vai puxando essa água, já que as plantas tiram água por intermédio das raízes. E esse terreno, a parte úmida que está com submerso pela água, vai atrair as raízes até chegar a esse ponto de umidade, para que a raiz da planta possa colher água. E isso é um fenômeno biológico, perfeitamente explicado na botânica,
E a gente vê que aqui, quando a gente fala que o represamento de água com açude, barreiro, barragens seria um benefício, na realidade aqui não se confirma esses benefícios, porque aí não tem peixe, não dá tempo de criar peixe, nem sapo cria nesse pequeno período em que a água está represada, e o resultado é que não traz o benefício que a gente tem mostrado em outros trabalhos, onde você consegue armazenar água para que a água permaneça no açude por tempo suficiente para que crie peixe, que é uma fonte de alimentos para as pessoas principalmente. Então aqui as chuvas acontecem às vezes com intervalo entre duas chuvas de 20 dias, e nesses 20 dias a água se perde muito. Isso quer dizer que o que a gente está vendo aí, esse pequena represa, esteve aí durante o ano de 2022 várias vezes nesse nível. E à medida que a água vai fugindo, depois vem a chuva, reabastece, o nível da água sobe, vem o tempo de sem chuva, o verãonito, a água foge. É um sistema tipo sanfona, vai e volta, a água vai e some, chega, some. E assim é por isso que esse tipo de armazenamento de água feito aqui no Nordeste já não é favorável para se disponibilizar dessa água no verão seco, sem chuvas. Então, a água correu para o açude, correu para o riacho. Quanto mais plantas tiver no terreno, menor a evaporação, menor a perda de água do solo. Quanto maior a massa vegetal, densidade de plantas, porte, mais benefício para o clima, visto que a planta é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com o equilíbrio do clima. Quanto maior a variedade de espécies de plantas, maior a variedade de elementos do reino animal, tanto da fauna quanto do gado. Quanto mais planta tiver, mais disponibilidade de alimentos, sem falar de que nós, animais das terras emersas, inspiramos o oxigênio e expiramos o dióxido de carbono, enquanto que as plantas é o inverso. Inspira os derivados de carbono e expiram o oxigênio. Então, quanto mais planta tiver e quanto mais próximo de nós estiverem as plantas, melhor para os seres humanos e para as plantas. É benefício mútuo, não há menor dúvida. Sem falar de que tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. Não há exceção. E quando a gente fala em planta, a gente sabe que as terras emersas que estão fora do mar, embora seja menos de 40% de terras fora das terras, da superfície da terra fora do mar, tem uma variedade de densidade de plantas milhares de vezes maior do que dentro dos oceanos, que cobre 71% da superfície da terra. E sem falar de que o oceano recebe também benefício das chuvas que caem nas terras emersas, porque a chuva vai pelo rio, o rio vai levando sedimentos, alimentos para os seres vivos aquáticos dos oceanos. E a gente sabe que não tem as plantas nesse nível nos oceanos, porque nos oceanos falta a luz do sol, falta água doce, porque as plantas, a maioria das plantas que a gente conhece na terra são plantas de água doce, que é o problema da água da chuva, que é água doce. E nos oceanos, como a gente disse, é milhares de vezes menor o volume de plantas, apesar de que tem uma área cobrindo 71% da superfície da terra. São fatores que a gente tem que entender, porque aqui fora muitas vezes tem água salgada. Fora dos oceanos existe água salgada, por conta do sal, do cloreto de sódio ou do nitrato de sódio. E essa água é prejudicial para os seres vivos de água que vivem nas terras emersas. Não beneficia as plantas nem os animais. Então beber água salgada para o animal
ou mesmo botando água salgada numa planta, ela vai morrer. Porque aqui são seres vivos de água doce. Existe planta no mar, mas como a gente disse, numa quantidade insignificante se comparar à variedade e densidade de plantas que existe nas terras emersas.